Olá, eu sou o Tadeu Ferreira, sejam bem-vindos ao episódio 2 do Salto de Carreira. Gente, está sendo muito gratificante organizar toda a informação para trazer conteúdo, informação rica para você que nos segue na rede social. Né? Esse conteúdo aqui tá no Spotify, tá no YouTube, tá no meu LinkedIn, tá no Instagram. Então já, segue, manda para alguém, principalmente pessoas que podem ter dúvidas dos temas específicos que a gente está trazendo aqui. Estou trazendo convidados que são referências, que fizeram mudanças de carreira legal, para falar sobre salto, sobre mudança de carreira. Acaba que às vezes eu sou entrevistador e às vezes eu sou entrevistado também, porque eu também estou aqui para contribuir e falar de carreira e fazer esse bate-bola com as pessoas que eu convidei, né? Então, sejam bem-vindos ao episódio 2 e hoje eu estou aqui com um amigo, Marcelo Christian. Marcelo, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela presença. Marcelo é CEO da Desenvolva, tem uma carreira aí desenvolvida na área farmacêutica, tomou uma decisão de empreender, né, Marcelo? Que não é muito fácil, né, cara? E vem trabalhando aí no desenvolvimento humano, desenvolvimento de gestão, de alguns negócios aí ligados à área farmacêutica, entre outros negócios, né, Marcelo? Mas tem um background bem forte nisso. E hoje a gente está aqui para falar de salto de carreira, para falar de mudança. Então, assim, Marcelo, já começa se apresentando, conta da tua trajetória, até para o pessoal poder te conhecer e a gente começar esse bate-bola aqui, cara. Obrigado da presença. É isso aí. É essa câmera que eu olho? Isso, aqui? Vai lá. Então vamos lá. Então, muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, Tadeu. É sempre bom nós compartilharmos os nossos erros, acertos, mostrar para a sua audiência, que é muito qualificada, aquilo que nós fizemos. Eu sou o Marcelo Christian, né? Sou de Camanducaia, sul de Minas. Eu gosto de falar isso porque tem toda uma raiz aqui, uma história. Camanducaia é qual região, cara? Camanducaia é Minas Gerais. Mas qual região do sul de Minas? Sul assim? de Minas. É sul pra cá, aqui perto de Monte Belo, aquela região ali, Muzambinho? Não, né? Não. Camanducaia é Monte Verde, Minas Gerais. Tá. Ah, é verdade. Você tá vendo? Camanducaia, é verdade. Agora eu liguei. Eu sul. Qual pedaço do sul de Minas que é? Exatamente. Então, um moço que sempre atuou com varejo farmacêutico. Legal. Né? Que tinha o forte desejo de ser médico. Tem uma história legal. Que passou em medicina. Passou em medicina? Passei em medicina. Que legal. Mas não fez. Não fiz. 2 anos de cursinho, e essa é uma história bem legal. Um dia que eu cheguei em casa, estudei aqui em Bragança Paulista. Legal. Cheguei em casa, meu pai e minha mãe sentados, e a minha mãe falou assim, eu tenho uma ótima notícia para você. E meu pai cabisbaixo. Eu falei, caramba. E eu já estava matriculado na faculdade de farmácia. É tão interessante isso, porque eu já estava indo e voltando de Bragança Paulista. Claro que eu entrei na medicina, acho que na 8ª chamada, né? E meu pai falou assim, você passou em medicina em Pouso Alegre, em Minas Gerais, mas você não vai fazer. Mas por quê? Eu falei assim, não, você não tem condições, nós não temos condições de fazer. E aí, aquela noite foi uma noite que eu chorei quase que a noite inteira, mas no outro dia veio uma paz, Tadeu, veio uma paz dizendo que eu ia ser um bom farmacêutico. Uma carreira brilhante numa indústria farmacêutica, então até por isso que eu estou em Campinas, nesse momento. Sim. Nós gravamos aqui, eu vim para uma grande indústria farmacêutica, sim, como estagiário. Legal. Né? Como estagiário. E tem um outro episódio falando de salto de carreira, Tadeu, que foi incrível, porque eu sempre atuei com gente. Legal. Sempre atuei no varejo, meu avô era dono de mercado, meu pai tem um bar até hoje, fazendo propaganda aqui. Lá em Camanducaia? Como é que chama o bar, pessoal? Bar do Benedini. Bar do Benedini. Pronto. Qual que é a especialidade lá da alimentação lá? Não, é comida de boteco mesmo. Tadeu? Não? É bar... Inclusive ontem, copo sujo mesmo. Copo sujo. Inclusive ontem, um pessoal foi para Aparecida do Norte de bicicleta. Legal. E Camanducaia faz parte da Rota da Fé. Sim, a Rota da Fé. E aí ontem, legal, eu recebi uma foto, tava num evento em São Paulo, aí eu falei assim, olha onde eu estou, porque eu falo para todo mundo do Bar do Benedini. E aí o pessoal, dos amigos assim, andando de bicicleta, tiraram a foto em frente ao Bar do Benedini. Legal. E aí é tão interessante, Tadeu, porque eu fiz, para entrar na indústria, eu não vou citar o nome aqui porque não há necessidade, eu fiz 11 entrevistas, Tadeu. Legal. Não, essa história, eu entrei na indústria em, deixa eu ver o ano exato aqui, 2000. Legal. Isso tem a ver com salto de carreira. E eu fazia entrevistas, e eu morava em Camanducaia,
numa condição emprestando logos do meu tio para vir aqui. A minha mãe comprou um par de roupa para mim e com 5, 6 entrevistas eu cheguei pro RH e falei assim, olha... Não, na 8ª entrevista eu falei assim, olha, eu preciso ser muito autêntico aqui. Na verdade eu falei sincero, eu não consigo mais vir aqui. Para as entrevistas. Para as entrevistas. Werneck, lembro certinho, o diretor lá, falei assim, mas por quê? Eu falei assim, porque eu sou estagiário, eu não tenho condições financeiras, não sei se vocês repararam, mas eu estou vindo com a mesma roupa, porque toda semana vocês me chamam aqui, e eu lembro de uma moça chamada Ivana Marques, ela é uma alta executiva da indústria farmacêutica, e eu abri o jogo. Eu falei assim, qual é o desafio para me contratar? Porque eu amo isso aqui, eu gosto, eu tô saindo de Camanducaia, vindo para Campinas, aqui é uma cidade grande. E ela virou para mim e falou assim, sabe qual que é o desafio? O desafio é que a gente tem dúvidas sobre você trabalhar aqui com a gente. Por quê? Você é um farmacêutico, né? Você é técnico, mas você tem qualificações para atuar em outra área, a gente não sabe o que fazer. Porque eu entrei na indústria em 2000, Tadeu, e era o Código de Defesa do Consumidor. Uhum. E o mundo estava implementando toda a parte de atendimento telefônico, Sim. customer success. E aí, ao invés... E todo estagiário entrava na parte industrial. Uhum. Que eram os meus 45 amigos que também estavam fazendo entrevista ali, naquela ocasião. Eu falei, então, o que vocês podem fazer? Fazer um teste comigo. Veja aí o que vocês podem fazer, mas eu só quero dizer que se vocês não resolverem, olha que ousadia minha, se vocês não resolverem, vocês vão me perder. Eu vou voltar para Camanducaia, tá tudo bem, mas por gentileza, me deem a resposta. E aí eu entrei, Tadeu, para trabalhar num telefone que eu lembro até hoje, não sai da minha cabeça, que era o serviço de informações dessa indústria. Legal. Qual a ideia? O cliente que encontrava ali uma dúvida, ele ligava para mim. No medicamento, ligava no medicamento, numa não conformidade, num problema ali com aquele produto, alguma coisa assim. E foi um destaque, né? Porque eu amava aquilo que eu estava fazendo. Então, parte da minha história é essa. Vou dar um salto ali, trabalhei nessa indústria por alguns anos, acho que 6, 7 anos, e depois eu abri a minha consultoria. A minha consultoria não foi imediato empreender, um outro gestor saiu daquela indústria, me convidou, falou assim, Marcelo, você tem perfil para isso, vem cá me ajudar com os eventos, treinamentos e tudo mais. Legal. E aí... Estou até hoje, há mais de 15 anos, com essa consultoria fazendo, com a Desenvolva fazendo isso que eu faço até hoje. Mas você sabe, Marcelo, que você falou um ponto sobre processo de entrevista longo, né? Isso. A gente, fala sobre isso. A gente tem... Quando o processo é muito longo, né? Tem muitas etapas. Eu acho que há 23 anos atrás, quando você entrou, era bem comum o processo de estágio ter várias etapas, né? Para contratar estagiário, né? Tinha... Mesmo porque... você foi estagiário numa época que eu também fui estagiário nessa época, 23 anos atrás, que não tinha regra, né, cara? O estagiário trabalhava 15 horas por dia igual um efetivo, né? Não tinha muita legislação ali para cobrir, né? Eu lembro do meu primeiro estágio, Marcelo, que eu era molecão ali, fui trabalhar na Unicamp, e aí no meu primeiro dia eu tô na cozinha, o rapaz falou assim, sabe fazer café? Falei, sei, ele riscou o negócio tudo que tava lá, aquela organização de quem fazia o café, riscou o nome de todo mundo e pôs o meu. Falou, então você vai fazer café todo dia aqui agora na cozinha. Sério? Hoje daria mimimi no LinkedIn, né? A galera ia lá reclamar, cara. Certeza. Mas processos longos, cara. Processo longo, normalmente ele acontece em vagas mais sêniores, né? Vaga mais júnior não faz muito sentido que você estenda muito o processo de contratação. A não ser que sejam áreas novas, que aí precisa de muita gente. Que foi o meu caso. Foi teu caso. Então, isso pode acontecer porque eu estou criando uma área. Então, eu preciso investir numa pessoa que vai participar do processo de criação. E aí envolve mais, a palavra bonitinha é stakeholders, né? Quem são os stakeholders do projeto que vão estar em volta do processo. Então foi isso, Tadeu. Foi isso, cara, que você passou. Você esclareceu algo
jogou pra mim. Então, às vezes a pessoa está passando por um processo de entrevista longo, ela não sabe, mas pode ser que estão construindo uma área nova e aí precisa de opinião de mais pessoas. Você não acha que a empresa podia ter contado pra mim antes? Eu acho que sim, mas é cultural que não, né? Eu acho que a gente não abre tanto detalhe até entender que é a pessoa, né? É meio assim, é um jogo de entendimento, né? É um jogo de análise de competência. Mas tem uma coisa boa nisso. Nessas 11 entrevistas que eu fiz, e agora você esclarecendo... Como você viveu, né? Como é bom ter alguém que manja, que sabe. Eu conheci todo mundo. Sim, conheceu muita gente. Antes da minha entrevista. Na hora que eu cheguei, eu falei assim, você é aquele mineiro lá de Camanducaia? Por isso que em 7 anos você conseguiu alavancar, né, cara? E tomar uma decisão de empreender ali, de ir para o mercado de uma outra maneira, né? Você já tinha conhecimento, participou de áreas novas, né? Isso acelera o processo de crescimento de carreira. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora, Marcelo. Foi fácil empreender esses 15 anos, cara? Como é que foi esses 15 anos de crescimento para Desenvolva? E fala um pouquinho aí da Desenvolva, o que você fez nesses 15 anos, cara, por favor. Tadeu, que legal, cara, e me arrepia. Antes, obrigado por ressignificar o que você viveu. Esse projeto de entrevistas, né? Tá bom. Mas assim, ó, empreender. Eu, particularmente, eu nunca pensei em ser dono de uma empresa. Eu confesso para você. Diferente de hoje, alguém que já está ali, não, eu quero ser dono. Porque eu vi uma frase esses dias, deixa eu beber uma água aqui, dizendo assim, se você não tem o seu sonho, você vai trabalhar para alguém. Não é pro sonho do outro. Normal. Eu, particularmente, eu acho que eu continuo sendo empregado ou trabalhando para alguém do mesmo jeito. Servindo, né? Servindo. Porque na minha mente, Tadeu, eu sempre pensei em ser útil. Então, rapidamente, né? Quando eu saí da indústria, e eu estava naquela ocasião, eu pensei o quê? Eu tenho 5 filhos, Tadeu. Caramba. Eu tenho 5 filhos. Fechou a fábrica? Não? Fechei a fábrica. Tá. Mas naquela ocasião eu tinha o meu primeiro filho. Legal. O Ian, que hoje tem 19 anos. O que eu pensei eu tenho dons, eu tenho talentos, eu tenho uma história, eu tenho amigos, né, que eu construí, e eu sempre pensei num legado, em deixar a porta aberta, porque eu não tinha desafio financeiro, no sentido assim, já tinha minha casa, eu saí com um bom plano, então, mas assim, eu sempre pensei assim, como é que eu posso ser útil? Naquele momento eu tive uma crise, porque eu tinha uma estabilidade, carro da empresa, isso, e agora eu era que a gente usa o termo aqui, um freela. O que eu vou fazer? E esse desejo de servir, Tadeu, me traz até hoje, com uma segurança. Por quê? Eu quero servir. Eu tô aqui para te servir a sua audiência. Quando você me convidou para vir aqui, eu falei, eu vou fazer o que está no valor meu, que é servir. Claro. É isso. Então, agora, os desafios que eu tive grandes oportunidades, Tadeu. Eu trabalhei com grandes empresas. Pra você ter ideia, Tadeu, uma agência, né, como chama? Tem um nome em inglês bonito disso, que quando uma grande empresa contrata uma agência para terceirização... Para recrutar as pessoas? De terceirização de mão de obra, vai. Terceirização de mão de obra. Terceirização de mão de obra. As grandes empresas hoje terceirizam quase tudo. E eu fui um terceirizado treinador, pra você ter ideia. Olha que honra. Então, eu treinei, eu vou citar alguns nomes, Samsung, time da Samsung. Black Friday agora, há 2 anos, eu estava maluco treinando promotores de Black Friday. Legal. Zé Delivery, 99 Food, Pfizer. Legal. Mas qual foi o meu desejo para estar lá? Desejo de servir. Legal. Claro, contratos terminam, mas outros... Agora, um outro valor meu é constância. Legal. Porque a constância, para mim, não é parar as coisas, mas é recomeçar sempre. Recomeçar, fazer de novo. Quem que eu vou ajudar agora? E aí, por conhecer pessoas, e isso para mim é muito importante, eu tenho, por exemplo, Marcelo, mas você é da indústria farmacêutica, como é que você foi parar no Zé Delivery? Um cara
que trabalhava na Pfizer, onde eu prestei serviço, me levou para lá. E assim vai indo. Agora, não é simples empreender. Sim. Não é simples. Mas esse desejo de servir com os teus dons, com os teus talentos, nunca te falta. Eu falo que empreender, né, Marcelo, ela é uma jornada primeiro solitária para o empreendedor, né, cara? Porque a gente toma muita decisão sozinho, né? Na nossa cabeça, às vezes, a decisão tá lá. E além dela ser uma jornada solitária, a partir do momento que a gente empreende, quando a gente está na indústria, numa grande empresa, você tem um chefe, que ele tem um líder, lá. Quando você empreende, você tem 200 chefes, porque são seus clientes, né? Exato. Você passou a ter vários chefes ali, isso. vários líderes, né? É Várias isso. pessoas que você tem que reportar, entregar resultado, né? É isso. Mas tem um ponto, Marcelo, que a gente conversando e aí entendendo a tua trajetória, né? Quando você vai ali dentro do processo de treinamento, desenvolvimento, o mercado de farmácia, varejo farmacêutico, Sim. né, cara? Ele é um mercado que ele foi construído normalmente por empresas familiares, né? E hoje dominado, né, crescendo cada vez mais, principalmente em grandes centros, né? Tem até aquela piadinha, né? Se você sair da tua casa 2 dias, volta tem uma Drogazil na tua casa, né? O cara vai lá e monta, né? Fazendo propaganda pra Drogazil, patrocina nosso podcast. É isso aí. aqui, já que eu falei teu nome. Mas olhando isso, Marcelo, pegando nesse gancho, né? Como que foi esses 15 anos trabalhando, vendo essa transformação, né, cara? Existe ainda muita farmácia de dono? Tem carreira para isso? Sei lá, uma pessoa que tá fazendo farmácia agora na faculdade, Uau. pensando, pô, quero ser um farmacêutico, quero ter a minha farmácia. Porque eu lembro que há 20 anos atrás, talvez quando você fez a faculdade, muita gente fazia querendo ser dono da própria farmácia. Como é que foi isso nesses 15 anos e como é que tá isso agora, cara? Fala um pouquinho disso. Tá. Pensando em carreira, pensando no que você quer, visão é importante para todos nós. Até Com certeza. para você, a pergunta que eu faço para mim e ensino meus filhos e ouço deles é: o que você quer ser quando você crescer? Sim. Eu, inclusive, no domingo passado, eu sei que esse episódio vai ser lançado depois, mas nós estamos no dia não sei se não precisa falar a data, mas... É outubro. Outubro. Nós estamos em outubro. Há 3 dias, eu fui convidado pelo Conselho Regional de Farmácia de São Legal. Paulo, que estava fazendo um congresso para falar de carreira para farmacêutico. Legal. E algumas coisas que eu trouxe para eles lá. A primeira coisa é: qual é a sua visão? Há oportunidade para todos. Legal. Então tem oportunidade para abrir farmácia ainda individual, para eu ser dono da minha farmácia. Sim. Legal. Só que as competências, você fala muito disso, né? Aham. As competências exigidas para o farmacêutico são distintas, diferentes das competências exigidas para ser um empresário. Quando eu começo uma empresa, Tadeu, você sabe que muitas vezes a gente começa uma empresa num bar com um amigo, né? Sim. Ou com a sua esposa numa Sim. lanchonete, ou, eu acho que eu vou empreender. Sim. E muitas vezes... A minha foi na mesa da cozinha da minha casa, no dia que eu saí da última empresa. E muitas vezes, para mim, Aham. o nome empreender é um nome bonito para sofredor. Porque empreendedor lembra dor. Grandes empresários, quando eles mudam de fase, ele já não é mais um empreendedor. Ele pode ter momentos de empreendedorismo. Mas um empresário numa empresa sólida, ele não é empreendedor. Aham. Na minha crença, tá? Certo. Ele é alguém que tem que construir uma empresa para que a empresa tenha pessoas, para que a empresa tenha processos e para que ele torne-se irrelevante. Você é um empresário de várias empresas. Aham. Mas aquelas empresas, Tadeu, eu sei um pouquinho do que eu ouvi, elas andam sozinhas. Sim. Há líderes lá dentro, há Sim. processos definidos, Sócios, né? há sócios, há diversas formas, né? Aham. Espero que um dia você fale disso para sua audiência, porque é muito legal. Sim. Mas assim, então, por que eu tô contando tudo isso? Ser farmacêutico não garante ser um bom dono de farmácia. O mercado de farmácia tá assim, ó. Nós temos 90 mil farmácias no Brasil. 90 mil. 90 mil é um mercado E magnífico. tem espaço para quantas mais, você acha, Marcelo? Cara, tem, Pra sabe dobrar? por quê? Porque aí tem vários motivos, né? Aham. Porque nós estamos envelhecendo, Aham. nós temos hoje
saúde. Cosmético, né? O mercado cosmético cresce muito. Nós temos Brasil, ainda o né? Brasil, por ser um país ainda com muitos desafios sociais, nós temos esgoto a céu aberto, Sim, nós temos doenças virais. Então a farmácia é um excelente negócio. sim, Na pandemia, nós ganhamos, nós que eu falo, donos de farmácia, ganhamos muito dinheiro, sim. né? Só que as competências exigidas são distintas. Entendi. Então, agora, você disse algo. Aí, 90 mil farmácias, nós temos 10 mil redes. 10 mil redes. Desculpe, 10 mil unidades de farmácia em redes. Legal. Não bandeiras, mas unidades. Então, há 10 mil, você falou de uma aí, mas há 10 mil lojas pertencentes a redes. 80 mil não é rede, então. No 80 mil. Agora, vamos lá. Essas 10 mil farmácias que pertencem a uma rede, Algumas redes, né? algumas redes, Aham. né? Você acredita que ela hoje, em outubro de 2023, detém quantos por cento do mercado? 50%? 50%. Que Então, doido, né? por quê? Porque quem não está na rede, muitas vezes é esse cara que abriu a farmácia, porque toda empresa grande, ela começou pequena, Sim, mas há uma jornada, assim como a Sim. sua carreira, há uma jornada que foi construída. sim. E as farmácias independentes, claro, há movimentos associativistas, há movimentos maravilhosos, mas e aí vem a Desenvolva. A Desenvolva, ela tem oferecido um projeto para que estes que abriram a farmácia, que ainda estão com a barriga no balcão, sem processos, se profissionalizem. Então, Legal. é isso que a Desenvolva tem feito. Sair do farmacêutico para o empresário, né, cara? Sair do farmacêutico, empreendedor, para o cara ter uma empresa com lucro, com liberdade, Sim, com processos, sim. Pessoas, né? com tudo pessoas. isso, né? É isso. Cara, eu fiquei impressionado com os números, assim, do mercado. Eu não imaginava que a gente tinha tanta rede, tantas farmácias individuais, né? 80 mil aí. Óbvio que deve ter redes pequenininhas ali, uma pessoa que tem 2, 3 farmácias, né? Tem. Mas realmente é um mercado gigantesco. E aí, Marcelo, pegando um gancho nisso, né? Bom, ao longo desses anos todos assessorando carreiras, eu já assessorei várias pessoas que passaram pelo mercado farmacêutico, né? E aí, pegando um pouquinho da área de vendas farmacêuticas, cara, porque vamos esquecer um pouco o varejo agora e vamos para a indústria, né? Eu tenho uma visão, e a gente já conversou um pouco sobre isso, eu entendo, cara, que o modelo de vendas farmacêutico, propagandista, representante, o modelo dessa gestão me parece algo meio enraizado já, algo que não muda. Eu costumo dizer assim, Marcelo, dá até para ver a pessoa que é. Se você vê uma pessoa andando na rua, você fala que aquela pessoa trabalha com venda farmacêutica, né? As características Eu já fui propagandista. comportamentais, físicas das pessoas, né? Então, qual que é a minha ótica? Eu acho que o mercado, pensando em vendas, né, ele deveria passar por uma certa transformação, ele deveria passar por um processo de cultura de mudança, mas queria te ouvir, cara, qual que é a tua ótica sobre isso, né? Desse mercado farmacêutico, as pessoas de vendas, essa linha de frente, né, que é formada, o famoso propagandista que chega lá, o doutor tá aí? O doutor tá recebendo hoje? E aí você vê lá uns 5, 6 sentados naquela recepção, esperando o famoso doutor começar a receber eles. Aí você vai no médico, você pega uma amostra do remédio. Esse é o jogo? Você acha que isso tem futuro? Você acha que isso pode passar por uma mudança? Fala um pouquinho disso, cara. Você estava me contando que você já foi em vários lugares do mundo, né? Nós, brasileiros, temos uma tendência muito relacional com as coisas, Sim. tá? Quando você fala de médicos, a indústria farmacêutica ela é dividida em 2 partes. Aham. Há produtos, na verdade 3, tá? Há produtos de prescrição, Aham. e aqui nós temos patentes e não, Aham. ok? Esses produtos de prescrição, a força de vendas está focada em quem? No médico. No médico. Sim. Eu preciso que ele prescreva meu remédio. Muito bem. Aham. Ok. Ok, então, para estes, eu tenho que fazer propagandistas, né? Legal. Que é um nome, O modelo é linha de frente mesmo. linha então. de frente. E há indústrias farmacêuticas Investe que têm pesado, diversas linhas,
Em um médico, uma indústria farmacêutica tem 5 ou 6 propagandistas. Cada um por uma linha de produto. E enche aquilo. Agora, vamos lá. Vamos falar primeiro desta categoria aí. Por que, Tadeu? E aí eu vou devolver até uma pergunta para você. Tá. Esses propagandistas, eles se relacionam com quem? Com o médico. E quem mais? Você falou 5 ou 6, não falou? Do quê? Você não falou que tem 5 ou 6 sentados esperando o Eles médico? estão ali, eles se relacionam entre Tá. eles, né? Com os Entre outros eles. propagandistas, né? E menos com a empresa. Sim. Então vamos lá. Por mais... Eu tô falando porque eu já fui propagandista e fui Sim. gerente deles. Aham. Por mais que eu queira... e você pode até falar para mim de cultura, que eu adoro ouvir isso de você. Aham. Mas quando eu falo de cultura, né? Então, assim, eu tô aprendendo com quem? Eu tô aprendendo com meu Com o pai. teu concorrente. Você tá Não, mas não aprendendo com existe todo mundo, concorrência. Eu tô aprendendo com um cara... Então, ali há uma cultura única. Modus operandi, modos de se vestir, modos de falar, Muitas vezes valores. muitas vezes eles você fica amigo de um cara que não trabalha na empresa dele, mas ele encontra sempre nos mesmos consultórios. Muitas né? vezes não, é só isso. É só isso, É essa só é a isso. vida, né? Essa é a cultura. Quando eu né? comecei, eu saí da indústria aqui, do telefone, e fui um salto de carreira e fui pra rua, né? A gente Aham. fala isso. E eu fui ser propagandista para ginecologista. Legal. Quando eu entrei, a empresa não falou para mim como era aquele setor. Quem que me ensinou sobre o setor? Eu não tive onboarding. Foi pra rua, tua pasta vai vender. Tá, pasta, vou vender. E quem que me ensinou sobre esse médico, que hora que atende? O concorrente. Tanto que um dia eu fui em Araras, lembro como hoje, havia uma ginecologista e todo mundo da sala, eu esperando o médico, me deu as características, a hora que atende e tal, e falou assim, essa médica não dá a mão. Ela não gosta de dar a mão para propagandista. Tadeu, cara, era muita coisa na minha cabeça. Eu fiz assim, Tadeu, doutora, tudo bem? E ela Estendeu a ficou mão. parada. Sabe o que eu fiz, Tadeu? Eu falei assim, doutora, eu vim falar de 5 coisas pra senhora. E todo mundo dando risada de Aham. mim. Agora, esse é o primeiro ponto. Então, Tá, a cultura entendi. ali... Tem uma cultura entre eles, uma Entre cultura eles. de trabalho, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. É muito difícil para a indústria mudar aquela cultura. Tá. Já tentamos, já foi movimento online. Online. Os médicos não gostam. Os médicos gostam disso. Entendi. É o que eu sinto, tá? Não, tá claro. Tá É claro. a minha percepção. Mas era o que eu queria Tá. ouvir. A segunda coisa são os medicamentos MIPs, que nós chamamos medicamentos isentos de prescrição, Uhum. vitaminas, dermocosméticos, Uhum. genéricos. Sim, Genéricos. sim, Onde está o poder? Na farmácia. sim. Os nutracêuticos, né? Genérico, nutracêutico. Esses é o seguinte, porque há uma lei que eu posso fazer a intercambiabilidade de medicamentos prescritos, se existir genérico, eu posso fazer a troca por um genérico. Sim. E quem é que faz essa troca? A farmácia. Só Então, que tá com a barriga no balcão. a outra força motriz da indústria farmacêutica é a farmácia. É o vendedor que tá na É linha de outro frente. tipo, O dono da farmácia, o vendedor. é outro tipo de postura. Aí é outro relacionamento da indústria. É ali. outro É outro relacionamento. vendedor que É tá ali outro nessa linha de vendedor. frente. Tá. Entendi. É outro tipo. Agora, a postura de mudança, a tecnologia está aí, já foi tentado várias vezes, mas é um desafio porque em vendas eu primeiro compro a pessoa, depois eu compro você, depois eu confio em você e compro o que está na sua mão. Sim. Então, os dois modelos de venda são modelos muito transacionais, porque esse propagandista vende o quê? Ele não está vendendo nada, ele está vendendo uma indução de prescrição. O médico tem muita coisa na cabeça, então ele está prescrevendo ali. Claro, há técnica, mas há diversos produtos. E na farmácia, ganhar espaço e preço. Então, eu não consigo enxergar a curto espaço de tempo uma mudança muito grande nesse modelo. Entendi. E Marcelo, pegando aí um pouco da sua fala, né, cara? Eu acho que existem modelos, e aí eu quero fazer aqui, mandar um abraço pro Michael, que é um amigo, a gente fez uma live recente sobre vendas,
E assim, bom, somos empreendedores, sabemos disso, né, cara? A dificuldade que é contratar um vendedor hoje em dia, né? Porque vendas é uma arte, para mim, sendo meio abandonada, tá, Marcelo? As pessoas estão esquecendo ali do arroz e feijão da venda, sabe? Do básico. Do básico da venda, porque eu sou de origem vendedora, cara, né? Por mais que eu tenha feito engenharia, trabalhei, mas sempre tive uma origem vendedora. Isso tá na minha origem de carreira, tá, Marcelo? Porque eu acho que quando a gente fala de salto de carreira, eu falo muito da onde tá a origem, né? Sou filho de político e radialista. Meu pai era político e radialista, então eu cresci vendo meu pai no rádio, eu fiz rádio com meu pai, acompanhei ele no rádio muitas vezes, né? Mas desde pequeno eu aprendi a pedir voto pro meu pai. Eu falo que eu vendi o produto mais difícil, que era bater na porta da casa de alguém e pedir voto pro meu pai, porque eu não tava pedindo pro meu candidato. Era meu pai. Eu falava assim, ó, tudo bom? Eu tô trabalhando na campanha do meu pai pedindo voto para ele. Então eu já ouvi tudo que você pode imaginar sobre isso. Então acho que a minha origem de venda vem de lá. Então acho que a gente tá perdendo um pouco. E aí eu quero fazer um contraponto da minha fala para você. Porque eu acho que o propagandista, ele traz na essência da função dele, esse cara do farmacêutico que você falou que vai lá visitar o médico, ele é o batedor de pasta tradicional, cara. Que muitos setores perderam esses profissionais, não tem mais. Não tem o cara. Esses dias, pra você ter ideia, ó, tava conversando com um executivo de vendas num setor específico, o cara é diretor de vendas da empresa. Eu falei, cara, qual que tá sendo o seu maior desafio? Ele, cara, o meu maior desafio tá sendo abrir PDV em Campinas. Eu falei, cara, você mora em Campinas. Uau. Não, mas eu tô sem representante aqui. Eu falei, cara, cata o carro, vai você no PDV. Sabe, tipo, você não é o diretor comercial? Você não tá tendo um desafio aqui? Pega teu carro um dia e fala assim, vou visitar 50 lojas hoje, cara, e vou abrir o PDV. E você sabe como é que eu contrato? Eu fico tentando... eu fico assim, cara, peraí. Eu fico tentando abrir a porta ali, tipo, contratar um representante, vou e resolvo o meu problema. Então, eu acho que a gente perdeu, mas fala como é que você contrata. Não, é que se ele quiser resolver, aliás, a indústria tem essa prática, tá? Sim. Vamos lá, eu quero contratar um propagandista. Onde que eles estão? Na rua. Nas mesmas padarias. Sim. Chama ponto de encontro, é o nome, inclusive, onde o GD, o gerente, vai lá. Então tá. Se eu quero contratar... Aqui em Campinas tem lá na Pão do Cambuí alguns pontos de encontro. Tem. Sempre encontro então, alguns. para esse seu amigo e tantos executivos que querem contratar, a melhor coisa que tem é fazer o setor que quer. Porque eu vou eu vou olhar... Eu vou achar o cara lá. Rua. Agora, Tadeu, eu tenho uma pergunta para você, cara. Opa, vai lá. Vamos ver se eu consigo. Quando você fala de DNA, você falou de veia, né? De sangue, de vendas. E falando de salto de carreira, eu olho para mim, desde quando eu me conheço por gente, eu tenho também uma linha mestre e todos os projetos, mesmo quando eu era interno, né? Pertencente a um CLT, como empreendedor, como empresário, a linha é sempre naquela constância. Eu não fujo muito. Eu queria que você falasse disso pra mim, cara. Você já me ajudou lá com o negócio. É possível dar um salto de carreira, por exemplo, mas de algo que eu não tenho no meu sangue? Por exemplo, vamos lá, a gente tem perfis comportamentais, né? Eu tenho lá um perfil comportamental, eu mudo muito para ser um analítico. Fala disso, cara. É possível dar um salto de carreira, é possível a gente adequar o nosso perfil comportamental. Eu acho que tem 3 conceitos aqui que eu posso trazer, Marcelo, para oxigenar e aí talvez responder a sua pergunta. Primeiro é o conceito que a gente vive hoje do mundo, né? O mundo é VUCA, né? O mundo tem vulnerabilidade, incerteza, inconstância e adaptabilidade. Então, o mundo vai mudar amanhã, né? A gente está vivendo agora 2 guerras simultâneas no mundo. E se isso virar uma 3ª guerra mundial, o que isso acontece com a economia, né? Então, essa vulnerabilidade do mundo me traz um contraponto à vulnerabilidade do mundo, que é, nem um contraponto. Por que eu não também transformo a minha carreira em algo mais vulnerável? Então, por que eu não tomo alguns riscos? Por que eu não acelero mais algumas coisas? Porque o mundo vai mudar. Enquanto eu estou pensando muito nisso, tem alguém aqui criando uma startup, pegando um investimento e acelerando um processo de mudança no mundo. Então, eu acho que para mudar, primeiro é eu aceitar que e aí eu não estou criticando, mas que essa constância, ela tem que ser inconstante. Seria o primeiro ponto. Então, primeiro, eu vou criar um mindset de inconstância. Vou dar um exemplo, Marcelo, que aí seria esse o meu segundo ponto. Eu sou um inconstante, cara. Eu sou uma pessoa inconstante. Eu não sou constante. Você fala assim, cara, você é constante nos seus negócios? Não sou, cara.
Eu sou igual a Band News, em 20 minutos tudo pode mudar, cara. Uhum. E quem trabalha comigo sabe disso, tem gente aqui que trabalha comigo, se você olhar para as meninas, elas vão fazer assim para você, ó. É verdade. Porque em 20 minutos tudo pode mudar. Se eu achar amanhã, cara, por que nós vamos para cá? Eu vou arriscar. Vou tomar decisão, óbvio, não sou louco, né, cara? Claro. Tem o arroz e feijão, o dia a dia ali, que você vai mantendo, vai funcionando, mas sou um tomador de risco, sou uma pessoa que vai olhar isso. Então, quando eu olho isso, ser mais invulnerável, ser mais vulnerável, né? Deixar a vulnerabilidade aparecer, tomar um pouco mais de risco, seria o segundo ponto. O terceiro, cara, eu só mudo o meu comportamento a partir do momento que eu conheço ele. Tá. Eu não mudo o meu comportamento simplesmente porque eu quis mudar. O ser humano, ele muda o comportamento dele por 2 motivos, cara. Pela dor ou pelo amor. Você é pai, você sabe. O dia que você pega aquele ser humano no colo a primeira vez, cara, você fala, pô, aqui eu vou me adaptar. Eu vou me adaptar a isso, adaptar aquilo. Meu pai falava uma frase pra mim, fala porque ele tá vivo, né? Mas ele fala uma frase pra mim que é muito rica. Ele fala assim, ó, você só aprende a ser filho quando você é pai e só aprende a ser pai quando você é avô. Porque muda a ótica da vida, né? Então, quando eu olho isso, cara, eu acho que assim, o nosso comportamento muda pelo amor e muda pela dor. E isso muda comportamento. Então, pô, passei uma dor, uma restrição muito forte em algum momento na minha vida, isso muda comportamento. Agora, como que eu mudo meu comportamento para um salto de carreira, para uma alavancagem profissional? Então, primeiro, ser mais vulnerável. Segundo, tomar um pouco mais de risco, seja você CLT ou empreendedor. Terceiro, entender o meu comportamento, cara. Se eu entendo o meu padrão de comportamento, a partir do momento que eu entendo que é um padrão, eu me adapto melhor àquele padrão. Vou dar um exemplo. Tem uma ferramenta que eu amo, gosto muito e já nós vamos gravar um episódio aqui, com certeza, com a minha amiga, com a Carol, que é a ferramenta do Enneagrama. Eu amo o Enneagrama. Você conhece? Conheço. Sou um tipo 6, então tenho medo, né? Esse é meu vício emocional principal. E sou um tipo 6 com orgulho, né? Então, assim, e sou um 6 sexual. Então, sou agressivo, né, cara? Vou buscar ter controle da situação. Essa busca por... Você viu a voz vindo? É o 6, tá vendo? Essa busca pelo controle, ao entender meu comportamento, eu sei que tem coisas que vão fugir do meu controle. Então, eu tenho 2 maneiras de lidar com as coisas que vão fugir do meu controle. Ou eu lido de uma maneira muito assertiva, porque eu sei que pode fugir do meu controle, ou eu delego. Porque é uma coisa que eu talvez não tenha o controle ali necessário para executar, entendeu? Óbvio, se eu precisar resolver, eu vou entrar e vou resolver. Mas normalmente eu vou tender a delegar coisas que eu sei que podem fugir do meu controle, vou pôr outra pessoa com uma competência melhor do que a minha para resolver. Então, a partir do momento que vulnerabilidade, eu me torne e aceito que a vulnerabilidade está lá, eu também vou olhar para mim e falar assim, cara, eu tenho que ter uma certa inconstância, tomar alguns riscos, né? E vou para o processo de entender meu comportamento, cara, aí é mais fácil. Vamos voltar para o Marcelo de 23 anos atrás? Se naquele momento que você foi vulnerável ali, porque você mostrou quem você era, falando, cara, eu não aguento mais vir em entrevista, né? Você foi inconstante, porque alguém constante pediria dinheiro pro pai e pra mãe para continuar indo na entrevista. E você foi inconstante, você provocou, naquele momento você conquistou ali e conseguiu entrar dentro da empresa. Porém, você sofreu. Se você conhecesse o seu comportamento ali, teria sido mais fácil lidar com a situação. Melhor. Porque talvez o tipo mais agressivo ali, ou um tipo mais assertivo, já estava presente. Você só não sabia, mas você era também muito novo, né, cara? Então, tá vendo que tá dentro da tua história, é isso? Sim. Então, acho que o nosso salto, cara, eu acho que ele vem quando a gente aceita que esse processo de mudança, ele é necessário. Que esse processo de me adaptar, ele é necessário. E, por fim, cara, tudo isso embasado no que a gente quer. Porque tem um ponto, Marcelo, que ninguém vai tirar da gente, cara. Uhum. Ninguém tira. Eu falava isso ontem à noite com um amigo, que ele tava falando assim, cara, melhor caminho para ganhar dinheiro com investimento é fundo imobiliário. O outro, não, é fundo disso. Eu perdi dinheiro com Bitcoin. Falei assim, cara, eu adoro um dinheiro que é assim, você compra um lugar feito de tijolo com uma porta e aluga para outra pessoa. Você, para, velho, investir em aluguel. Eu falei, cara, é o teu modelo de pensar e é o meu. Então, a partir do momento que eu aceito também que aquele é meu modelo de pensar, eu sofro menos, cara. Você sabe que eu tenho inveja, às vezes, daquele dono da padaria que tem 60 anos que tem a padaria?
Você tem. Porque eu olho pro cara e falo assim, cara, ele é tão... Será que ele é feliz? Eu fico pensando, será que ele é feliz? Será? Porque o cara acorda todo dia, vai pra padaria dele, no mesmo lugar, tem o lucro dele, resolve os mesmos problemas, faz o pão, né? Porque dono de padaria tem que ser padeiro, porque se o padeiro faltar, ele tem que bater a massa, senão ele não abre a padaria. Então, sabe que às vezes eu olho o cara e falo assim, cara, qual que é a complexidade do dia a dia dessa pessoa? Talvez tenha outras complexidades, mas a gente que tá acelerando, é complexo a cada dia, né, cara? É. Você tá empreendendo há 15 anos, né? Eu tô empreendendo há 10, né? Então, assim, é desafiador, né, Marcelo? É desafiador, né? E como eu disse, é solitário. Então, acho que o salto, ele vem. Comportamento, vulnerabilidade, saber que vai ter essa inconstância, o salto vai aparecer. Eu gosto muito dessa coisa de jogar o chapéu, né? Porque, assim, se você perceber, nós que temos filhos, e eu li vários estudos dizendo que homens que têm filhos, né, ganham mais do que homens sem filhos. É mesmo? Que Sim. legal. E aí eu te ouvindo e vendo, cruzando, porque quando eu jogo o chapéu, eu começo a ver que há uma dependência de algumas coisas. E Sim. eu entro em risco. E parece um contraponto, porque as pessoas que não têm filhos, e quando eu estou falando de filhos aqui, a questão é dependência, ou alguém depender de você para. Então, filhos pode colocar como um monte de coisa aqui, que depende de você. Você começa assim, não, cara, o que eu vou fazer para? O que eu vou fazer para resolver isso? Não, preciso trazer dinheiro. É a mesma coisa quando me perguntam assim, você acredita que eu devo contratar para crescer? Eu falei, claro. Sim. Porque se você contratar para crescer, você vai pensar, há uma folha de pagamento para pagar. Só que uma coisa, voltando nessa história da linha, é assim, ó. Se eu sou muito analítico, então vamos imaginar que se eu fizer uma prova de matemática, um exemplo, eu vou tirar 8,5. Certo. E talvez numa prova de humanas eu vou tirar 6. Essa é uma crença minha, entendeu? Que se eu estudar o resto da vida matemática, eu vou tirar 10, vou tirar 12. É igual meu filho na escola. Inglês, cara, ele é muito bom. E ele fala coisas e 9 anos dá para aparecer o caminho. Ouve música de inglês, lê... Né? Agora, se ele, numa área que ele não é boa, se ele estudar o resto da vida, ele não vai virar 10, na minha crença. Sim. Então, voltando para você, e se você puder ser bem objetivo, se eu tenho uma linha de sangue comunicador, o Enneagrama me mostrou, o DISC me mostrou, eu tirando que há alguém que eu preciso trabalhar, tirando essa parte, mas num poder de escolha, eu não me daria melhor em algo que faz parte ali da minha... Todos nós temos competências baseadas no nosso modelo de comportamento, né? Então é óbvio que eu vou para um caminho que eu posso ter ali um processo de muito mais sucesso dentro da minha carreira se eu respeitar o meu modelo de comportamento. Joia. Vamos pegar o mercado de tecnologia, Marcelo? A gente tem... Porque você é engenheiro, né? Mas vamos pegar o mercado de TI atual. A gente tem muitas empresas que eles estão com uma dificuldade muito grande. Eu tenho um cara muito foda em arquitetura de software, arquitetura de hardware. Ele cresceu, ele é um cara muito bom, ele ensinou todo mundo perto dele, só que pensando em gestão de pessoas, ele não é aquele líder que vai fazer uma apresentação inspiradora, ele não é aquele cara que vai se sentir confortável em fazer uma apresentação para o board. Então a gente já está falando de uma carreira assim, ó. Eu tenho um cara que é gestão técnica, comportamental, ele cresce para gestão. Eu tenho um cara que vai para especialista, só que virou um híbrido, porque esse cara ele não é tão bom em gestão de pessoas, mas, cara, ele é muito inspirador para os outros caras técnicos. Então, eu não posso pôr ele numa função de especialista. É quase como se eu tivesse que pôr um outro sombra nele, que é o cara que vai reportar os indicadores, que vai ter a visão mais comportamental. Então, eu vejo modelos das pessoas respeitando mais esses modelos de carreira, respeitando mais o modelo comportamental individual de cada pessoa. Legal. E isso eu vejo já um caminho um pouco mais estabelecido dentro do mercado de trabalho da gente poder respeitar. Agora, você é um profissional, você é uma profissional que tem um perfil mais analítico, né? Pô, eu tenho um perfil mais analítico, eu tenho um perfil mais de análise. Gente, nós estamos falando em 2023.
A gente tá falando de uma geração, eu tô com 39, cara, você tá com quanto? 47. Olha lá, acabei de entregar a idade do meu convidado, tá vendo? Galera, a gente tá falando de uma geração, nós vamos trabalhar pelo menos até o quê? Até uns 70 anos. Porque é uma geração que vai trabalhar mais. É uma geração que tem mais saúde, tem acesso a coisas que as gerações anteriores não tinham. Eu tava falando isso pra minha filhinha de 5 anos, né? Eu acho que esse ano, se ela comeu 2 vezes biscoito recheado, né? Porque comeu em festinha, ou a gente mesmo comprou pra ela, porque a gente não é tão nóia com essas coisas lá em casa, né? Foi muito, mas 2 vezes, né? Quando a gente era criança, talvez a gente comia biscoito recheado todo dia. Levar pra escola. Né? Gordura saturada, açúcar, lá. Então, nós vamos viver mais. Partindo do pressuposto que essa geração vai viver mais, a gente vai trabalhar mais. Então, pensa assim, ó. Se analítico, a carreira te levou pra um lado que não é tão analítico. Dá tempo, galera. É só ter um plano pra recomeçar. Sabe? Primeiro, você não vai recomeçar da onde você tá. Você tá aqui, ó. Você vai recomeçar talvez daqui. Então, prepara para descer. Então, junta a grana, faz um saving ali familiar, prepara a grana ali. Segundo, hoje, gente, esses dias eu falando com um menino engenheiro mecatrônico, Marcelo, ele olha para mim e fala assim, cara, eu fiz faculdade de administração que eu quero ser gerente administrativo. Eu olhei pra cara dele e falei, pra que você fez faculdade de administração? Ele não precisava? Eu falei, não. Você gastou 4 anos da sua vida fazendo uma outra graduação que óbvio que te deu um monte de conhecimento. Eu falei, mas você virou na empresa que você trabalha como engenheiro e falou, cara, eu quero ir pra área administrativa. Você foi andando e mudando a tua carreira. Então, todos nós temos tempo de mudar a carreira. Então, o que eu diria para uma pessoa analítica hoje, que ela está indo num caminho? Cara, se é analítico, investe em BI, dados, estudo desse tipo de informação. O matemarketing, né, cara? Hoje marketing é matemática pura. Investe nisso, porque ali você vai ter um caminho de carreira um pouco diferente. A gente tem uma moça que trabalha com a gente em uma das empresas e ela tem um perfil muito analítico. E ela trabalha numa posição que a gente chama de finder. Então, ela pega o sourcing lá das informações das empresas e vai buscar os dados da empresa, né? E é uma função meio híbrida comercial. Mas ela olhou pra gente e falou assim, cara, trabalhando com isso, eu tô vendo que eu quero trabalhar com contabilidade. Aí você vai falar, pô, tem a ver? Tem a ver. Tem a ver. Ela faz análise de informação e ela que tá fazendo uma faculdade de administração que ela quer migrar para contábeis, né? Então, eu acho que assim, a gente não pode, primeiro, Marcelo, se limitar ao que a vida tá trazendo pra gente. Segundo, a gente não pode se limitar a acreditar que aquilo é determinístico, porque perfil se adapta. Terceiro, dá tempo de mudar? Qualquer carreira dá tempo de mudar, cara. Eu acho que as pessoas têm que ter coragem só de fazer isso, né? E coragem tá baseada em plano, planejamento, né? A gente já falou isso várias vezes nos nossos conteúdos, gente. Aqui eu faço, ó, e faço mesmo, vou fazer meu jabá, tá? Faço de verdade. Gente, você quer tomar uma decisão? Contrata um consultor de carreira. Não precisa ser da minha empresa, da Primora, não precisa ser eu, pode ser outros. Tem um monte de gente boa aí, tem consultor de carreira de todos os preços para te ajudar a tomar uma decisão. Porque às vezes você tá ali num limbo, sabe, Marcelo? E precisa tomar uma decisão, Você tá numa esteira. Tá ali, tá seguindo o jogo, sabe? Precisa tomar uma decisão. E uma pessoa vai poder te falar de uma maneira profissional o que ela acha sobre aquele processo de decisão. Mas, cara, peraí, que agora eu tô quase sendo entrevistado aqui, mas eu tenho uma pergunta para você, né? Quando a gente pega dentro desse mercado farmacêutico, né, cara? Eu tenho um ponto que eu tenho até de dúvida, assim, né? O processo de treinamento, né, cara? O processo de gestão, de governança, né? Quando a gente olha uma farmácia, um negócio de varejo nessa área, ele parece simples, né, Marcelo? Mas ele não é, né, cara? Porque a gente tá falando ali de que o cara tem que ter conhecimento, primeiro, de logística, porque ele tem um almoxarifado ali com um giro de estoque, né? Porque ele não pode também comprar produto que vai envelhecer ali, que ele vai perder dinheiro. Então, ele tem muito dinheiro parado, né, cara, na gôndola ali, que ele tem que girar, né? Segundo, ele tem que ter conhecimento empreendedor, porque ele é um empreendedor, então ele tem que gerir. Terceiro, ele tem que ter conhecimento de pessoas, tanto para gerir os funcionários, tanto para atendimento ao público, porque são 2 tipos de conhecimento. Quem nunca foi numa farmácia e viu alguém brigando ali por um produto, por um preço, algum tipo de discussão, não negativa, mas algum tipo de situação ali dentro de uma farmácia que pode acontecer. Então, o que você diria, Marcelo, para esse profissional, que ele precisa se preparar? Porque ele é uma pessoa bem híbrida, né? Esse 80 mil aí donos de farmácia que a gente tem, o que ele precisa e como que a Desenvolva ajuda esse cara? Conta um pouquinho disso. E você esqueceu de falar que é um mercado regulado, né? É um mercado... perfeito. Ele ainda tem que conhecer de assuntos regulatórios, Não, é um mercado regulado, você sabe que o preço é regulado, né?
ao Diário Oficial da União, que fala os preços dos medicamentos, a toda a regulação sanitária. Sim. De marketing, você sabe que não posso, você tem uma empresa de marketing, sim, eu não posso fazer qualquer coisa, o tabloide que sai, e é um mercado que lida com duas esferas, de saúde e... Tá. O que eu tenho discutido? A primeira coisa é essa, a visão de que farmácia que eu quero. Isso é importante, porque eu posso ser esse dono da padaria. Sim. Eu posso ser esse Benedini, que é o nome do meu pai. 60 anos ali não, meu pai tem um bar há 45 anos. Eu não via o meu pai domingo. Sim. Igual o mercado também, o mercadinho. O cara, ele almoça, ele fecha, depois ele volta para assar o pão para outro dia. Agora, eu posso ser o cara de uma rede de farmácias. Sim. Como eu conheço vários. Sim. O grande ponto que eu discuto e vejo com base na visão que eu quero, e indo para a carreira, eu penso, quem pode me ajudar? O que eu tenho muito falado é assim, é a mesma coisa da carreira. Sim. Porque às vezes eu estou em uma esteira. O que é uma esteira? Eu tô lá, né? A gente não faz esteira todo dia lá? Eu tô olhando, e se você não levantar a cabeça e olhar num 360... Você vai, cara, na corridinha de rato ali. Sim. Não ganha bem. Há donos de farmácia que ganham menos do que um balconista, porque a gente fala de ganho, né? Hoje a gente está olhando muito mais a vida, a qualidade, as expectativas. Agora, o primeiro ponto o que eu quero é quem pode me ajudar. Quem pode me ajudar? A farmácia, basicamente, ela é composta de 3... Se eu pensasse no organograma, eu penso em 3 áreas. Então, eu tenho a área administrativa financeira. Certo. DRE, fluxo de caixa, balanço patrimonial, toda a gestão financeira ali. DP. Eu tenho o segundo departamento, que é o departamento de operação de loja. Sim. Então, a gente está falando do balcão para fora. Isso... é varejo, então trade, exposição, planograma, cliente. Na farmácia, o RH não existe, o RH está na operação, então é o gerente da loja, é o dono ali que vê motivação, que vê processo, e há o último departamento, que é o departamento comercial, que é... Certo. Então, o primeiro departamento financeiro cuida do principal ativo, que é dinheiro. O segundo departamento, que é a operação, cuida de gente. Gente, cliente, gente, pessoas. Sim. E o último departamento cuida de produtos. Sim. E pensando, se eu pudesse desenhar, seria... Vamos pensar em 3 pilares, né? É isso que você precisa. O primeiro pilar financeiro dá um dinheirinho para o compras compra uma mercadoria. Essa mercadoria vai para a operação e essa operação devolve um monte de dinheirinho. Eu explico isso pro meu filho de 9 anos. Ele pergunta assim, papai, o que é a farmácia? Como é que eu faço para ter uma farmácia e ela prosperar? Simples. E eu falei para você de se autoconhecer. Você falou de autoconhecimento, achei incrível. E eu comecei a pensar aqui, porque os empreendedores, quando ele começa, ele acha que ele pode fazer tudo. Sim. E tá tudo bem. Sim, eu tô entendendo o seu respeito, tá tudo bem. Mas pensando em crescimento, ele tem que achar pessoas para contribuir. Pessoas no financeiro, pessoas no comercial e pessoas na operação. Se ele fizer isso, ele vai ter sucesso. Vai prosperar. Legal, Marcelo. Muito bacana, cara. Eu acho que é legal a gente ver a ótica de mercados diferentes, né, cara? E assim, primeiro eu fiquei surpreso com a quantidade. Eu não sabia que era um mercado tão vasto assim, né, cara? Eu tinha uma visão um pouco diferente. Eu achava que as grandes redes, além de terem 50% do faturamento, elas tinham 50% das lojas, né? Mas não tem. Mas, ô Marcelo, só uma dúvida simples, cara, que eu acho que um monte de gente fica curiosa disso. Por que as redes montam uma loja na frente da outra, cara? Isso é simples. Mas explica pra gente, porque eu falo que o óbvio nunca é óbvio. Então, cara, profetiza o seu óbvio. Não, por que tem uma loja perto da outra? Isso é simples. O varejo, de uma forma geral, eu não preciso ir só em farmácia para te explicar isso. Se você olhar aqui em Campinas... O vermelho tá perto do azul lá dos lanches, né, cara? Todos um tá perto do outro. E né?
o rebrand que eles fizeram, Oxo lá. Que a gente chamava de um nome... a Oxo, né? Oxo. Tá em tudo? Tá. Primeiro conceito há uma empresa imobiliária por trás disso, igual o McDonald's. Legal. Segunda coisa, todas essas empresas, a maioria delas, acho que 90% das redes e das farmácias estão no capital aberto, né? Sim. Então, eu tenho todo... Uma responsabilidade, né? Com o acionista, né? Mas eu tenho que abrir loja. Sim. Né? Terceiro, o varejo é o conceito de one-stop shopper. Então, eu quero resolver tudo em uma compra só. Legal. Quarto, omnicanalidade. Então, eu tenho loja física, eu não te contei das dark store, né? Sim. A quantidade de dark store que nós temos, inclusive aqui em Campinas. Legal. Eu atuei no Zé Delivery, eu pude ver. Você olha assim, eu passo nos pontos, eu sei, mas ali é um Zé Delivery. Porque eu tenho essa omnicanalidade porque o cliente que manda em tudo, ele quer comprar por aqui e buscar na loja. Sim. Ganhou. Não é assim? Ele tem a facilidade dele. Então, para isso, eu tenho que ter loja em qualquer ponto. E o outro ponto é que a farmácia ela se posiciona como um estabelecimento de saúde. Sim. Você está sabendo que hoje nós já temos telemedicina, nós estamos atendendo médicos, e tudo que a gente busca para cuidar de nós está lá. Então a farmácia é por isso. Por isso que vai abrir uma perto da outra. Legal. Legal, Marcelo. Bom, Marcelo, que dica que você daria aí para fechar, cara? Para fechar a tua participação aqui com a gente. Primeiro, obrigado por você ter vindo, por ter aceito esse convite, mas que dica que você deixaria, cara, assim, para uma pessoa que quer entrar na área farmacêutica, para uma pessoa que quer trabalhar nesse setor? Como que ela dá um salto na carreira dela com a tua experiência, cara? Cara, a primeira coisa que eu até falei no começo, eu vou voltar, é esse forte desejo de servir. Legal. A segunda coisa entenda a constância, né? Parece o nome daquela senhora, mas a constância é assim, ó, né? Constância para mim é retomar sempre. Legal. Retomar sempre. Terceira coisa, juntando com isso, há um problema a ser resolvido por você. Legal. As pessoas hoje estão fugindo de problemas. Sim. E por que nós empreendemos? Você hoje fez um pitch para mim de vendas antes da gente começar, né? Sim. Porque eu tenho um problema e você tem uma solução. Sim. Então, eu sei que nós colocamos muito assim, dinheiro, quanto eu vou ganhar, meu plano, mas o Marcelo dá uma dica. Que dons e talentos, que habilidades, que competências você... Posso falar ali? Fala, por favor. Que competências você tem que, a dispor, o mundo ficaria melhor? Os meus, o do Tadeu, nós estamos comunicando. Eu vim aqui hoje porque eu quero te servir em alguma coisa. Eu quero te influenciar de alguma coisa. Agora, você pode ser um médico, você pode ser um mecânico bom, você pode... Coloca essa coisa para rodar. Fazendo assim, eu acho que a gente vai se dar muito bem em qualquer área que a gente fizer. Show de bola, Marcelo. Cara, muito obrigado pela tua presença, obrigado por ter vindo aqui. Acho que você, com certeza, aí conseguiu contribuir com a tua experiência. Obrigado. Foi uma troca rica. Passa rápido, né? A gente tem um reloginho ali gritando na flow. nossa orelha, né? Acompanhando, mas obrigado de verdade, tá, cara? E para você que acompanhou, esse foi o nosso episódio 2 do Salto de Carreira. Eu estava aqui com o Marcelo Christian, CEO da Desenvolva, e ele trouxe muita informação sobre o mercado farmacêutico, sobre o mercado de varejo farmacêutico. E fica aqui, acho que 2 palavras aí que o Marcelo trouxe. A primeira é servir. Então, quando a gente pensa em servir, né, o Marcelo trouxe isso de uma maneira muito bonita, muito transparente. Você sabe que o nosso valor na Aprimora é transparência e carinho. Quando eu fiz a nossa missão, transparência e carinho, eu levo isso para todos os nossos negócios, sabe, Marcelo? Então, senti muito isso, né, cara? O servir tá ligado a isso, né? E a segunda dica que o Marcelo deixou é o Bar do Benedini em Camanducaia. Caia. Você pode ir lá, que é o pai do Marcelo, você vai lá visitar e vai ser muito bem atendido. Como é que chama teu pai? Benedini mesmo, Benedini. Né? Procura o Benedini que você vai ser atendido andando de bike, da onde você estiver, pode visitar lá em Camanducaia. Beleza? Gente, obrigado. Até o próximo episódio. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Valeu, Marcelo. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. Tchau.